Fala de Peros, tudo bem? Algum tempo atrás nós fizemos uma live, batemos um papo com o Tom Dias e nós falamos a respeito do livro de Lucas. Foi um bate-papo muito bacana, muitos conteúdos relevantes e nós separamos algumas partes dessa live para que você tenha acesso a esse conteúdo tão rico. Que isso abençoe a tua vida e se ligue no que vem aí. Quase nenhum estudioso questiona a autoria realmente de Lucas. Ele era um cara desconhecido, mas ele, por ser desconhecido, poderia-se pensar que ele realmente não escreveu o nome, porque na normalidade se dava o nome a livros naquela época de quem era famoso, exatamente para chamar a atenção. Mas Lucas ele era um médico e ele era um cara muito bem visto na sociedade que ele vivia. Por isso ele escreve o livro, bem claro essa autoria para a maioria dos estudiosos. Lucas não era judeu, então Lucas era um gentio. Lucas ele escreve uma carta, esse livro que ele escreve é uma carta para um amigo seu ou alguém que ele conhecia chamado Teófilo. E ele, obviamente, ele era um gentio. Então, quando Lucas escreve, ele escreve com uma característica de que eu preciso me fazer entender ou preciso falar de Jesus para um cara que não é judeu. De todos os textos, Lucas é aquele cara que escreve para a gente, por exemplo, porque a gente é gentil, a gente não é judeu. Coisas interessantes também no texto é que ele é um evangelho que fala fortemente em oração. Então ele mostra várias vezes Jesus em momentos de oração, os discípulos em momentos de oração. Ele é um evangelho que fala muito das mulheres, então ele é um cara diferenciado em relação aos outros, ele dá valor grande às mulheres. Ele é um texto que fala muito de louvor, a palavra louvando no texto de Lucas aparece muito mais do que nos outros três evangelhos. E, como eu já disse, por ter a característica de ser um gentil falando para um gentil, ele é um evangelho que tem uma característica de universalidade. Ele mostra assim, os céus abertos e Deus à disposição de todos. Ele está disposto a falar com o samaritano, ele está disposto a falar com os gentios, ele está disposto a falar com o centurião romano, ele está disposto a falar com o pobre. Então ele é um evangelho que mostra uma queda de barreiras que o povo judeu estava acostumado. Então, de verdade, o texto de Lucas ele é muito gostoso de ler. Então, vocês foram muito felizes em escolher Lucas, porque se vocês estão no contexto de buscar profundidade, talvez buscar profundidade com fácil entendimento, nos evangelhos Lucas é o mais fácil de se entender para a nossa realidade. Então, o texto de Lucas ele é essencial, inclusive, para a defesa da veracidade da existência de Cristo. O texto de Lucas ele é muito importante, assim como os outros também, mas o texto de Lucas, pelo seu cuidado de falar historicamente, ele é muito utilizado para provar que Jesus ele realmente existiu, Jesus não é um mito, todas as falas sobre Jesus nos evangelhos têm cunho e confirmação histórica, inclusive por historiadores agnósticos muito conhecidos e respeitados atualmente. Por isso que, como eu disse, dentre os evangelhos, o que dá maior destaque para as mulheres é o evangelho de Lucas. Ele tá sim, muito próximo das informações que partem das mulheres, especificamente Maria, né? O que os discípulos ali escolhidos, né, Pedro, Tiago e João, viram, aconteceu de verdade? Bem, se a gente acredita na Bíblia Sagrada, a gente tem que entender que aconteceu de verdade. Aquilo ali é uma questão literal. O processo da transfiguração, ou o fenômeno da transfiguração, realmente aconteceu. As questões que envolvem ser Moisés ou ser Elias, para nós, para a nossa igreja especificamente, nós temos para nós muito bem claro. Sim, nós consideramos que foram Moisés e Elias ali. E a defesa teológica para esse contexto a representação que cada um tem no que diz respeito à salvação. A ideia de que Moisés representa aqueles que morreram e serão ressuscitados,
e Elias representam aqueles que serão transformados e não sofrerão pela morte quando Jesus voltar. Ali, o que eu vejo, cara, é uma parada de graça de Deus em relação àqueles homens, porque é muito legal perceber que Deus falava com eles, estava com eles o tempo todo, mostrava o seu poder, eles já tinham vivenciado vários milagres, eles já tinham consciência de que aquele homem, Jesus, não era simplesmente um homem qualquer, não era um sábio, não era um filósofo bom, eles tinham consciência que ele era Deus. Mas Jesus é tão incrível com eles que ele dá graciosamente a oportunidade deles verem a sua glória real. Ó, eu vou mostrar para vocês quem eu sou e quem eu sou divinamente. Eu vou dar essa oportunidade a vocês. Cara, eles eram primos, né? Eles eram primos. E a ideia é a seguinte, por que eles não conviveram tanto? Simplesmente porque eles tinham objetivos de vida diferentes. O texto bíblico ele não está preocupado em apresentar todas as fases de crescimento, nem de Jesus e nem de João. Mas uma coisa a gente tem que entender. Isso eu aprendi numa mensagem do pastor José Lima. Ele falou que ele mostrava a vida dos personagens bíblicos muito embasado na rotina. Eu penso que eles conviveram sim, porque a vida deles também foi feita de rotina. Então é natural. Agora, no que diz respeito ao ministério de João e ao ministério de Jesus, muito provavelmente o ministério de João, pelo que o próprio texto diz e que Isaías profetiza muito antes lá atrás, o ministério de João começa antes, porque o ministério de João era de preparar o caminho para a chegada de Jesus. E é muito interessante, cara, quando o texto de Isaías fala que aplainai o caminho, que vem do deserto aquele que aplana o caminho, é muito interessante que esse texto, quando você olha para por que esse texto é dito e qual que é o contexto atrás desse texto, sempre se dizia que quando o rei da terra, daquele império, fosse passar pela região, não poderia ter montanhas muito difíceis para se passar. Ou não deveria ter um caminho cheio de trepidação, porque isso cansaria o rei. Então, o que se fazia antes do rei passar? Antes do rei passar, havia um cuidado com o caminho, um aplainar o caminho. João era esse cara. Era o cara que prepararia o caminho para quem? Para o rei, Jesus. Então, eu creio tranquilamente, pela questão de rotina que eu aprendi, que eles devem ter convivido sim, com muita naturalidade, só que o texto bíblico não se preocupa em apresentar esses detalhes, até porque não é esse o objetivo do texto. Segundo, o ministério de João começa antes, alguns anos antes de Jesus, porque o objetivo dele é aplainar o caminho. E quando ele se apresenta a João, o negócio está resolvido. O detalhe no que diz respeito a isso é que quando você olha para o texto, primeiro, você vai entender que o fato dele ser um médico, o médico tem uma visão diferente. O médico olha para as pessoas. Então, o foco dele é mostrar o que aconteceu às pessoas. Por isso, talvez, ele dê tanta ênfase aos milagres. Sim. Não pelo fato do milagre acontecer, mas de perceber que aquele milagre tinha uma ação direta na vida das pessoas. Como médico, a preocupação dele sempre seria as pessoas, ou o bem-estar das pessoas. Um outro detalhe também, associado ao texto, e por que ele fala tanto dos milagres, ou descreve com tanto detalhe os milagres, é que Lucas ele é representado simbolicamente por um bezerro. E bezerro é um sinal de sacrifício, é um animal de sacrifício. Então, o que ele via em Jesus? Se você olhar para o texto, para todos os textos, você olha para o emblema de Marcos, a figura de Marcos é um homem. Então ele é um texto mais simples, mais direto. Ele é um texto mais realístico. Mateus, o texto dele é leão. O símbolo dele é um leão. Então ele representa Jesus como o leão da tribo de Judá, se você lembrar do texto. João é o cara que é a águia. Então ele vai apresentar Jesus como sendo aquele que é o único que pode encarar o sol frente a frente, porque ele é o que criou. Ele mostra o Jesus num nível de poder muito absurdo, controlando a natureza, inclusive. E Lucas já não. Lucas apresenta Jesus como o cordeiro que se sacrifica para salvar as pessoas. Por isso ele enfatiza tanto nos milagres.
ali ele apresenta uma realidade de toda a humanidade. Certo, A realidade da humanidade é a rebeldia, cara. certo. Ali, cara, o que Jesus está dizendo para a gente é, olha, se você quiser se manter cego, mesmo estando diante de você o que você está vendo, eu não posso fazer nada. Isso é uma característica de rebeldia. Ele vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer assim, o Deus desse século tampou os seus olhos para que não vejam. Então, de Entendi. quem que ele está falando? Ele está falando de um processo de rebeldia que se instala na gente a fim de que a gente não veja aquilo que está diante dos nossos olhos, que a gente não ouça aquilo que está tão claro no nosso ouvido. Eu acho muito legal, e agora eu contextualizo aqui, eu acho muito legal a ideia que vocês estão trabalhando nesse conceito do deep, né, de profundidade, porque a gente tem vivido uma realidade de muita superficialidade, Lucas. E esse contexto de muita superficialidade tem feito o quê? Que a gente veja, mas não veja, que a gente ouça, mas não ouça de verdade. Porque a gente só vê aquilo que interessa, a gente só ouve aquilo que nos interessa. A gente tem medo de perceber que a gente está no caminho errado, a gente tem medo de perceber ou de admitir que a gente está fazendo mais o que agrada a gente do que aquilo que agrada a Deus. Então, quando Jesus fala disso, ele está dizendo assim, olha, eu estou colocando diante de vocês a possibilidade real de escolherem viver para mim, de viverem uma vida que eu desejo para vocês, de vocês entrarem no reino que eu preparo para vocês. Mas diante de vocês, as curas não têm efeito, o que vocês estão ouvindo não tem efeito, o coração de vocês continua duro, ele vai dizer assim, vocês só me honram de lábios, vocês não honram de coração. Então, é muito interessante você perceber que Jesus, inclusive os milagres de Jesus são atribuídos pelos fariseus à ação do demônio. Então, olha como as pessoas ali viam, mas não viam nada. Como assim? O texto é muito claro, ele vai dizer assim, como ele expulsa demônio em nome de Beelzebu? É impossível que isso aconteça. A atribuição de milagres e do poder de Deus agindo através de Jesus é muitas vezes questionada. Isso é claro uma demonstração de rebeldia e de povos ou pessoas que estão cegas. Hoje a gente vive a mesma realidade, Lucas. A gente vê pessoas escolhendo enxergar o que lhe interessa, ouvir o que lhe interessa. Nós temos ouvidos e olhos seletivos. Infelizmente, ouvidos e olhos seletivos também nos fazem ser, de alguma maneira, selecionados. Nós podemos ser selecionados para um lado ou selecionados para outro. Podemos ser selecionados junto com as ovelhas ou podemos ser selecionados junto com os bodes. Eu prefiro ficar do lado das ovelhas. A gente pensa que muitos livros ou muito tempo de leitura em livros é suficiente para que a gente conheça a vontade de Deus. A gente às vezes pode pensar assim, pô, cara, mas às vezes ler a Bíblia é tão difícil, o conceito, o jeito da fala, e aí eu não consigo entender. Então eu prefiro ler um livro do Max Lucado, que eu vou entender mais fácil. Cara, realmente, os livros do Max Lucado são incríveis. Eu sou um cara apaixonado por ele. Eu leio muito dos livros dele, tenho vários livros dele. E eu fico encantado com a facilidade com que ele expressa aquele texto bíblico para todo mundo, para o grande público, para que todo mundo tenha condição de entender. Só que a palavra vai dizer para a gente, lá em Hebreus 4, que a palavra de Deus ela é viva e ela exerce poder sobre nós. Então, veja, de verdade mesmo, eu posso buscar em outras literaturas para entender alguma coisa com mais facilidade. Mas negligenciar a Bíblia é burrice. Negligenciar a Bíblia é estupidez. Então, mas eu não entendi esse texto. Então pega uma versão diferente, vai para a nova tradução da linguagem de hoje, vai para a Bíblia Viva, vai para a linguagem da mensagem, para que você consiga entender talvez um pouco melhor. Mas, cara, que seja a Bíblia a base, que seja a Bíblia aquilo que você tem como a principal fonte. Se você gosta de ler um livro porque ele é mais fácil, tranquilo, faça isso. Mas nunca deixe a Bíblia. Tem um detalhe, cara. Os livros eles podem ser de uma genialidade enorme.
Como eu disse, vários caras que eu sou fã mesmo, eu olho para esses caras e falo, cara, como eles escrevem maravilhosamente, é especial, é gostoso de ler, você se apaixona. Só que, inspirado pelo próprio Espírito Santo, só tem um livro. Então, a Bíblia tem que ser a nossa fonte. A palavra de um livro comum, mesmo que tão bom, ela se limita e ela se esgota pelas várias leituras que a gente faz. A Bíblia, ela não se limita, ela não se esgota, a gente sempre pode buscar mais dela. Então, cara, a palavra de Deus é viva e ela exerce poder sobre nós. Espero que vocês continuem de pé, porque se vocês continuarem de pé, a mesma Bíblia que nos ensina tanto sobre Jesus, diz pra gente que um dia a gente vai se colocar diante dele. Se esses caras tiveram o privilégio de encontrar com ele pessoalmente, a gente não teve ainda, um dia a gente vai se encontrar. Porque eu acredito que aquele que morreu será ressuscitado, ou aquele que está vivo será transformado. Porque ele morreu para que a gente tivesse essa oportunidade. Então, fique firme, vale a pena.